Você está no Finanças de Cabo a Rabo e nesse vídeo eu vou falar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2025 da TIM. Para quem não sabe, a TIM é uma empresa de telecomunicações que atua no Brasil, oferecendo serviços como, por exemplo, telefonia móvel, né, chips e planos para celular, internet móvel 4 e 5G, internet fixa, né, fibra ótica e a TIM a ultra fibra e também vendas de aparelhos e serviços digitais. Muita gente acha que a TIM é 100% brasileira e não. A TIM ela faz parte de um grupo italiano, Telecom Italia. Ou seja, é controlada por uma empresa estrangeira, mas atua somente no Brasil como marca, estrutura e operação próprias. Então, podemos dizer que ela é brasileira na atuação, mas com controle estrangeiro. No final das contas, como é que a TIM ganha dinheiro? A TIM ela fatura principalmente com planos de celular, especialmente os pós-pagos, né, e controle, internet banda larga, a fibra, com os serviços TIM Ultra Fibra, serviços para empresas como soluções de internet das coisas, né, aquela famosa sigla IoT ou IoT, venda de celulares e acessórios e aluguéis de infraestrutura, ou seja, ela também aluga antenas, torres e etc. A TIM chegou no Brasil ali por volta de 1998. Antes disso, o grupo, né, já estava presente com outras operações, mas a TIM, como a gente conhece, foi lançada após a privatização das telecomunicações no Brasil. E desde quando ela está na B3, né? A TIM estreou na Bolsa de Valores em outubro de 2002 e elas estão listadas e negociadas com o ticker TIM TIMS3. Agora que você já sabe tudo e mais um pouco sobre a TIM, vamos para a análise dos resultados. Se você observar aqui esse gráfico, vai perceber que a TIM nos últimos 10 anos, numa cotação ajustada, que é aquela que considera o reinvestimento dos dividendos, ela entregou aí um retorno de mais ou menos 200%. Ou seja, se você colocou R$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje, reinvestindo os dividendos, você teria algo na casa de R$ 3.000. Já sem investir os dividendos, a cotação padrão, você teria um retorno de mais ou menos 100%, ou seja, dobrado o seu valor. Então, no meu ponto de vista, não entregou muito valor nos últimos 10 anos. E eu sempre bato na tecla nessa questão de cotação ajustada, significa na prática receber o dividendo da determinada empresa e reinvestir ali no mesmo momento naquela empresa. Isso para mim nem de longe é uma das melhores estratégias, na verdade é uma estratégia ruim. O ideal, como eu faço, na minha opinião, no meu modo de enxergar, é receber o dividendo, segura ele, analisa quais são as melhores oportunidades no momento, você não precisa usar ele no mesmo dia, na semana, talvez nem no mesmo mês. Então eu quase sempre desconsidero essa cotação ajustada. Mas vamos em frente. Na parte de dividendos, né, ela é uma boa pagadora de dividendos, eu vou falar disso já, e recentemente ela divulgou aí um JCP no valor de 12 centavos por ação. Se a gente excluir os 15% de imposto de renda, vai dar algo na casa dos 10 centavos, e a data com o dia 21 de maio de 2025 e o pagamento ocorrerá até 23 de julho de 2025. Considerando a cotação da data em que eu gravo esse vídeo, que é de 18,64, esse dividend yield de 10 centavos não corresponde nem a 1%, ou seja, na verdade fica na casa do 0,53%. Então é muito mais simbólico que qualquer outra coisa. Se a gente analisar aqui o histórico dos últimos 10 anos, eu tinha uma pagadora consistente. O yield, obviamente, oscila aqui, né, como você vê no gráfico, mas o dividend yield atual é bem interessante, está na casa dos 8,8% e dos últimos 5 anos 4,93%. Para o setor, né, para o setor é um dividend yield interessante, sim. E a TIM paga várias vezes ao ano e paga com rapidez. Ela anuncia e paga logo na sequência. Se a gente tomar como base aqui o ano de 2024, ela anuncia no mês 3, 4, 6, 9, 12, já paga praticamente ali nos meses subsequentes. Aqui em 2025 ela vem seguindo o mesmo ritmo, 2, 3, 4, 4, com pagamentos rápidos, e aqui não está aparecendo ainda esse que eu acabei de falar, mas já considera também. Então, no quesito dividendo, na minha opinião, uma boa pagadora de dividendo. Óbvio que se a gente comparar com outros setores, empresas de outros setores, ela não é talvez ali a mais atraente, mas no setor de telecomunicações sim, é bem bacana. Partindo para os resultados, né, desse primeiro trimestre de 2025, a gente percebe aqui que a receita líquida total teve um incremento aí, cresceu 4,9% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Ela saiu de 6,096 bi para quase 6,4 bi, né, em relação ao mesmo período. Então esse crescimento foi puxado principalmente pelo segmento móvel, né, especialmente
os clientes pós-pagos, que tem aqueles planos mensais mais caros. Então a TIM está apostando muito nisso e vem dando certo, né? A receita de serviço subiu também, muito interessante, subiu 5,6%, e isso na prática é um bom sinal, né? Saiu de 5,9 bi para 6,2 bi. A receita de serviço móvel também subiu aqui 6,2%, de 5,5 bi para 5,9 bi, né? E como eu já disse agora há pouco, com destaque para o pós-pago, que teve um crescimento aí de 13,9%. A TIM está focando em planos mais caros, né, e com mais benefícios, e até então, né, os resultados mostram que essa estratégia está dando certo. O ARPU móvel, né, que é quanto cada cliente gera de receita em média, traduzindo no português claro, é o ticket médio, né, da TIM, subiu para 31,90 centavos, R$ 31,90, né, que é o maior volume para um plano, para um primeiro trimestre da história da TIM. Vamos falar disso já já. Já aquela receita gerada pelos clientes, que é sem contar as taxas também e os acordos, subiu aí 6,8%, de 5,1 bi para 5,5 bi. Em contrapartida, alguns outros segmentos caíram, né? O pré-pago, por exemplo, ele caiu 10,9%, e muitos clientes migraram, né, para o plano controle ou pós-pagos. Então, nesse caso aí, essa queda foi até interessante, porque migraram para planos mais caros. Na parte de serviço fixo, que é a banda larga, né, teve uma queda de 4,1%, caiu de 332 para 339 bilhões. E já na outra fibra, né, que é a banda larga da TIM, caiu também 4,5%, de 229 para 218 bilhões. A receita de produtos, por exemplo, ali a parte de venda de aparelhos, que talvez sejam os principais produtos da TIM, né, caiu 17,6%, de 188 milhões para 153 milhões, né? E aí o argumento que a TIM usa é que as vendas no final de 2003 foram hiper fortes, então fica difícil confrontar, não é todo ano que as vendas vão bombar dessa forma. A parte de outras receitas, né, que são por causa dos projetos que eu já disse agora há pouco da internet das coisas, a IoT, né, cresceu 5,3%. Destaque negativo aqui para a interconexão, né, que são as taxas entre as operadoras, que caiu quase 12%, de 94 para 84 milhões. E também para a plataforma de clientes, como por exemplo parcerias com algumas fintechs, né, que caiu aí 30,5%, de 31 para 22 milhões, e aí isso foi muito a TIM foi muito afetada também por conta do final da parceria com o Banco C6. No resumo da ópera, sobre essa questão aqui dos destaques financeiros, eu pontuo que o pós-pago está bombando, né? A TIM está ganhando muito dinheiro com os planos mais caros, pré-pago e outros produtos também caindo, e alguns segmentos aí de internet, venda fixa, celular, tiveram um resultado mais fraco, mas a empresa está mostrando aí um crescimento sólido de modo geral, né? Principalmente no serviço móvel. Vamos falar de custos agora, né? A TIM gastou 3,3 bi com suas operações no primeiro trimestre agora de 2025. Teve um incremento aí de 3,3% em relação ao mesmo período de 2024. Agora, um ponto importante, né? Mesmo com esse aumento, o crescimento foi menor do que a inflação no período. A inflação no período foi de 5,48%. Então, isso mostra que a TIM está sendo bastante eficiente. Ela aumentou os custos, mas em uma taxa bem abaixo do que a inflação. Ponto positivo aí. Vou tentar destrinchar aqui de modo rápido para vocês. A despesa com pessoal caiu 1,7%, de 364 para 358 milhões, e isso aí porque a TIM ficou mais mão de vaca nesse período. Ela acabou distribuindo menos bônus e também menos participação nos lucros para os próprios colaboradores. Então, não sei se eu vejo isso com muito bons olhos, não, tá? A parte de comercialização caiu 1,8%, né? Porque teve uma diminuição de taxas aí, como a Fistel. Na parte custos gerais aqui, que é o GIA, os gerais e administrativos, teve uma queda de 4,2%, de 220 para 211, né? Ou seja, teve menos gastos jurídicos aí, pode-se dizer isso, né? Custo de mercadorias vendidas, é o CMV, que é a venda de produto, caiu 15,7%, que basicamente é a questão dos aparelhos que eu falei agora há pouco, de 248 para 209 milhões, vendeu menos aparelhos, né? E também outras despesas operacionais, teve uma queda de 29%, principalmente por menor provisão, assim, para processos fiscais. E se você acha que é só banco que tem aquela siglazinha PDD, provisão para devedores duvidosos, ou seja, precaver dos caloteiros, né? No português bom e claro, na parte de telecomunicações também existe isso. Então, aumentou aqui.
9,9%, de 166 milhões para 182 milhões. Por quê? Porque agora a TIM tem mais clientes pós-pagos, isso significa mais risco de inadimplência. Mas mesmo assim, né, o nível é considerado super estável. Isso aqui, esses 182 milhões representa 1,9% da receita bruta da TIM. Resumindo essa parte aqui, a TIM ela conseguiu controlar bem os custos, mesmo com o aumento de algumas áreas, né, como a rede, mas ela cortou gasto também com pessoal, produtos, jurídicos, e no geral os custos subiram menos que a inflação. Do meu ponto de vista, ponto positivo para a gestão da TIM. Falando de lucro, né, aquela parte que bateu o recorde, né, trimestral aqui, então ela teve o maior lucro líquido da sua história no primeiro trimestre, foi 810 milhões versus 519 milhões do mesmo período do ano passado. Isso representa aí um crescimento de 56%. Vamos tentar entender o porquê desse crescimento exponencial, né? Começando pelo EBITDA, que você já sabe que é, né, que é o lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então aqui, cresceu, o EBITDA da TIM cresceu bastante, cresceu 194 milhões. Na parte de resultado financeiro, ela teve uma queda muito grande também, representativa, né? Ela perdeu valor. Por quê? Principalmente por conta da queda das ações do C6. Mas, se não tivesse acontecido isso, o lucro aqui teria sido bem maior ainda. E nessa parte de impostos, né, foi um help, uma ajuda, um suporte muito grande para a TIM, porque ela recebeu uma quantia muito grande de JCP de outras empresas do grupo. Então, no final das contas, se você analisar aqui, ó, ela teve um lucro por ação, aquele indicador, né, fundamentalista chamado de LPA, de 33 centavos no primeiro trimestre. Português claro, quer dizer que cada ação da TIM ganhou 33 centavos de valor só no primeiro trimestre de 2025. E a gente não pode deixar passar a questão de dívida. De empresa nenhuma que a gente analisa tem que dar uma bisoiada sempre na parte da dívida. Então, a dívida total da TIM chegou aqui na casa dos 16,5 bi ali no final de março de 2025. Né? Isso representa um aumento de 63 milhões em relação ao trimestre anterior, que foi o último de 2024. E por que aumentou tanto? Né? Principalmente por conta de contratos de leasing, né? Que são aluguéis de torres, redes, etc, etc, etc. Né? Isso tudo faz parte da operação e não é exatamente como se estivesse pegando novos empréstimos financeiros, a verdade. A questão é que a TIM tem de caixa 5,3 bi, e isso ajuda a reduzir, entre aspas, nessa dívida líquida. Se você pegar aqui, ó, esses 16,5 bi e subtrair o que ela tem em caixa de 5,3 bi, vai sobrar a dívida líquida total, que é de praticamente 11 bilhões. Isso aí representou uma leve alta, né, em relação ao trimestre anterior, mas o ponto positivo é que a maior parte dessa dívida vai vencer ali, digamos, no longo prazo, de 2026 até 2029. Em 2026 ela vai ter que amortizar 1,88 bilhão, em 2027 2,35 bilhões, em 2028 2,2 bilhões e para frente de 2029 6,86 bilhões. Então, analisando ali aquele indicador, o dívida líquida sobre EBITDA, está hipercontrolado, está na casa aqui de 0,86. Na prática, isso quer dizer que a TIM levaria 86% de um ano, né, mantendo o mesmo EBITDA que ela tem no momento que eu estou fazendo aqui essa análise, para pagar tudo que ela tem de dívida. Então, assim, uma dívida super controlada e muito saudável para esse setor também, né? A dívida financeira tradicional, no final das contas, caiu, mas o aumento desses contratos de leasing puxaram essa dívida total para cima. A dívida aumentou, mas não foi por conta de empréstimo ruim, né? E sim por conta de contratos de longo prazo que fazem parte do negócio. A empresa continua com caixa forte, questão aqui, na minha opinião, supimpa, super bacana, né? A questão de endividamento é super controlada e com os prazos longos para pagar. Então, como é de praxe, aqui no final de cada vídeo aqui, de cada avaliação, comentário que a gente faz, eu sempre dou meu pitaco, né? Bom, o setor de telecomunicação não é um setor que, para mim, é muito atrativo. De todas as que tem hoje listadas na B3, a TIM me parece nesse momento que é um grande destaque. Ainda assim, não cabe na minha carteira, mas nem de longe é uma empresa ruim. Você viu aí nos resultados apresentados, está crescendo bastante, está com uma gestão eficiente, paga yield frequentemente, paga rápido, está com yield atrativo. Enfim, cabe a você, de acordo com todas essas informações que você viu aí, analisar se é interessante ou não. Na minha carteira não cabe, eu acho que tem muitas outras empresas mais atrativas nesse momento, mas não é uma empresa ruim.
Enfim, se você gosta desse tipo de vídeo, mais uma vez, considere se inscrever no canal, porque os conteúdos aqui são diários, a gente não fala só de ações, só de empresas, a gente abrange muito mais o universo das finanças de modo geral, para ajudar você a trabalhar melhor com o seu dinheiro e a multiplicá-lo também. Mais uma vez, agradeço por ter assistido esse vídeo e te vejo no próximo.